Ok. Boa noite a todos. Como puderam ver, a primeira parte do curso já terminamos na última aula, e agora vamos introduzir um outro tópico que faz referência basicamente à análise bidimensional de um conjunto de dados. Ou seja, toda abordagem apresentada até então leva em consideração apenas, faz uma análise unidimensional, no sentido de que a gente analisa variável por variável, uma única variável de cada vez, ok? Onde a gente calculava aquilo que são as medidas de resumo, a sua representação gráfica e tudo muito mais. Então, nesse tópico que eu vou introduzir agora, a gente vai fazer uma análise bidimensional, no sentido que a gente vai analisar a associação ou a correlação entre duas variáveis, ok? No sistema cartesiano, por exemplo, x e y. Devem estar lembrando, provavelmente, que quando eu apresentei aquilo que era a contextualização de síntese de dados usando o método gráfico, em algum momento eu falei do diagrama de dispersão, onde eu apresentei um gráfico que depende de dois eixos, o eixo do x, o eixo das abscissas, e o eixo do y, que é o eixo das ordenadas, onde eu fazia uma representação gráfica, ou seja, uma nuvem de pontos entre aquilo que eram as alturas dos filhos em relação à altura dos pais, para ver se havia alguma associação ou não. Então, aquele tópico que eu apresentei de forma sintetizada na parte de síntese gráfica dos dados, vai ser abordada nesse módulo ou nesse capítulo com mais detalhes, ok? Ok, e aqui vamos falar de medidas de correlação. Correlação é praticamente verificar ou buscar por analisar a presença ou não de alguma associação entre duas variáveis, ok, ou dois fatores. E esse tópico, frequentemente, nós temos interesse em estudar aquilo que é a associação conjunta ou análise conjunta de duas variáveis. Particularmente, aqui vamos falar de duas variáveis, mas a abordagem mais sofisticada ou mais avançada, vocês podem avaliar aquilo que é a correlação ou a influência de uma variável, de um fator que depende de muitos outros fatores, uma sequência de fatores. Mas aqui nós vamos fazer uma análise simplesmente no conjunto bidimensional, onde nós temos esse par de variáveis x e y. Okay? Ou seja, basicamente o nosso interesse é de verificar a existência ou não de uma associação entre essas variáveis. Por exemplo, nós podemos verificar ou podemos avaliar se o peso pode de alguma forma estar relacionado com a idade das pessoas. Será que o peso influencia? Ou será que a idade reflete naquilo que são as variações do peso? O outro exemplo seria os consumos. Será que o consumo de uma determinada família depende daquilo que é a renda da família ou não? Ok? Existe uma associação entre o consumo e a renda. Por outro lado, as vendas de uma determinada empresa e os gastos em promoção. Será que existe alguma relação? Será que se a gente for fazer aumentar aquilo que é a promoção, reduzir o preço dos produtos, será que a gente espera que as vendas também aumentem? Ok? Essa é uma questão. E a gente consegue responder esse tipo de pergunta usando aquilo que são as medidas de associação ou correlação. Ok? A demanda de um determinado produto e o preço desse produto. Esse exemplo está relacionado com praticamente a venda e aquilo que são as promoções dos produtos. Mas também podemos analisar, por exemplo, agora o mundo está a passar por uma situação difícil por causa da pandemia de Covid-19. Uma questão natural seria, será que a taxa de infecção, a taxa de incidência dessa doença, ou falando em outra linguagem, o número dos novos casos e a taxa de mortalidade, será que essa quantidade toda, sei lá, o número de infectados pela Covid, ela de alguma forma é influenciada pelo nível de prevenção? Ou seja, será que prevenir mais significa reduzir as infecções? Ou prevenir mais significa aumentar as infecções? Então, uma série de fatores que a gente pode estudar aquilo que é a sua correlação ou associação. Okay? O outro exemplo seria, será que o tempo que um determinado estudante leva estudando uma matéria, se empenhando em uma determinada matéria,
de alguma forma vai afetar ou vai influenciar naquilo que é o desempenho no final do semestre desse estudante naquela matéria, ok? Essas são outras variáveis que nós podemos analisar ou avaliar aquilo que é a influência de uma noutra variável ou a existência de alguma correlação ou associação entre essas duas variáveis. O termo correlação, ele provém de ver no sentido quando a gente verifica a existência de uma associação entre duas variáveis quantitativas, ok? Então, no caso em que as variáveis forem qualitativas, existe uma outra designação, que é conhecido como medidas de associação. Mas na prática, a correlação e a associação, na sua essência, têm o mesmo objetivo, que é avaliar a existência de uma relação ou uma influência de um fator em função do outro, ok? Por outro lado, duas variáveis são ditas serem associadas ou correlacionadas quando ambas as variáveis x e y, elas variam juntas. Isto é, se x varia, o y vai variar, ok? Se o y varia, o x vai variar. Isso é independente daquilo que é a direção. O que a gente está a dizer é, as variáveis devem essas duas quantidades devem variar conjuntamente, ok? Significa, se uma cresce, outra pode crescer, ou pode decrescer, mas ela está a variar. O x cresce, o y decresce. As duas estão a variar, mas em sentidos contrários, mas estão a variar, ok? Ou seja, quando uma muda, a outra deve mudar. Aqui, nesse ponto, a gente não está a falar daquilo que é a direção da mudança. Okay? O que a gente está querendo dizer é, uma cresce, a outra pode crescer ou decrescer, mas deve variar. Okay? E essa associação entre uma ou duas variáveis, aliás, a associação entre essas variáveis, ela pode fornecer de alguma forma uma evidência da existência de relação entre x e y. E essa relação, a gente vai medir aquilo que é a intensidade da relação usando uma medida, que é chamado como coeficiente, ou coeficiente de correlação. Mais adiante eu vou apresentar uma série de medidas. Primeiro é a análise gráfica, ou seja, com base naquilo que é no diagrama de dispersão, a gente pode ter uma ideia da existência ou não de uma associação entre essas variáveis. Ok? E para tal, o que vamos fazer? Vamos supor que temos esse par de dados. Temos o conjunto x e y, onde o x ele varia de x1 até xn, o y é y1 até yn. Mas nós aqui vamos fazer uma análise conjunta desse par, o par x e y. Ok? Então vamos ter x1, tem como par y1, x2 tem como par y2, até o enésimo valor de xn, que tem como par yn. Okay? E a ordem deve ser basicamente essa, o que representa o valor das abscissas e o valor das ordenadas. Okay? E o primeiro passo para analisar aquilo que é a relação entre essas duas variáveis x e y, que tem essas observações, é mediante ou com base num diagrama de dispersão. Isto é, a gente vai fazer uma representação desses pontos num sistema cartesiano com eixo x e y, onde para cada valor de x nós vamos encontrar a sua correspondência do valor de y para todas essas observações e no final nós vamos ter uma massa de dados, okay? Em torno desse sistema cartesiano. E a forma de nuvens desses pontos, a forma como esses dados estiverem representados no sistema cartesiano, vai representar ou vai nos mostrar qual é a direção da associação, qual é a direção ou a intensidade da associação existente entre essas duas variáveis. Okay? Naturalmente, o diagrama de dispersão, aquilo que eu falei antes, é um gráfico bidimensional, ele depende de duas escalas de medida, que é x e y, onde os valores das variáveis envolvidas são representados por pares, okay? São pares ordenados. Esses pares, x1, y1, x2, y2, x3, y3 e assim sucessivamente. Ok? E essas variáveis, em geral, são quantitativas e são medidas, portanto, sobre mesmos indivíduos. Ou seja, para mesmo indivíduo, por exemplo, vamos medir aquilo que no exemplo sobre o tempo, o desempenho de um determinado estudante numa dada disciplina em função do tempo que esse estudante leva estudando. O que vamos fazer? Vamos colocar aqui o tempo, o x vai ser o tempo para o primeiro aluno, o tempo que ele leva para estudar uma disciplina de estatística 1, por exemplo,
e o desempenho dele na disciplina de Estatística 1 naquilo que foi o primeiro teste, ok? Então, o segundo estudante, vamos registrar o tempo que ele levou estudando e o desempenho dele. O terceiro, até o enésimo estudante. Então, vamos ter um par ordenado, onde para cada indivíduo tem o tempo que ele levou estudando e aquilo que foi o seu desempenho, ok? E essa combinação, essa coordenação, esses pares ordenados, esse critério deve ser conservado durante tudo aquilo que é análise. Porque se você for a mexer, trocar os valores, de alguma forma a gente está a atribuir algumas observações, uma observação para um indivíduo e a pontuação para outro indivíduo, e aí isso acaba estragando aquilo que é a análise que nós temos interesse em fazer. Ok? E esse gráfico, basicamente, o objetivo é identificar ou descobrir a existência ou não de uma relação entre x e y. Ok? E no gráfico, cada indivíduo na amostra é representado por um ponto, aquilo que eu disse anteriormente. Nós vamos pegar um par cartesiano, x1 e y1, que representa aquilo que são os valores observados para um determinado indivíduo, e vamos fazer aquilo que é a representação pontual. Ou seja, nós temos um eixo de y e o eixo de x. Vamos ver para cada valor de x, qual é o correspondente valor do y. Ok? E esse par tem essa combinação. De tal forma que o eixo horizontal, vamos colocar os valores de x, e o eixo vertical, vamos colocar o valor de y. Vertical é y e horizontal vão ser os valores do x. Ok? E, só para apresentar um exemplo aqui, de uma forma para vocês conseguirem entender como é que é feito isso, vamos supor que temos um estudo que é referente àquilo que são as idades, ok? De uma série de pessoas, são 10 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, não minto, são 15 pessoas, onde nós mensuramos aquilo que é a idade, ok? Que é representada por x em anos, e aquilo que é a sua intensidade da força. Será que existe uma relação entre a idade e a intensidade? Será que enquanto a idade aumenta, a intensidade da força vai aumentar também? Ou enquanto a idade aumenta, a intensidade da força vai reduzir? Então, para a gente conseguir chegar a essa conclusão, vamos ter que usar alguma medida de associação ou correlação que vai nos fornecer uma evidência de como é que essas duas variáveis caminham. Okay? Será que se a idade aumenta, o x também o y vai aumentar? Ou a idade aumenta, a força vai reduzir? Ou vice-versa? Portanto, o que nós vamos fazer? Nós vamos representar esses dados com base num diagrama de dispersão. Eu já fiz esse diagrama no R, no software R, ou no Excel. Vocês podem fazer isso também no Excel. Mas eu recomendo a vocês podem pegar esse conjunto de dados e fazer essa representação manualmente. Isto é, vocês vão fazer um sistema cartesiano igualmente espaçado, ok? Podem usar a escala de 10, 10, 10, ok? Onde vão colocar valores de y e valor de x. Por exemplo, para x igual a 30, o primeiro paciente indivíduo tem 30 anos, vocês vão achar aquilo que é a correspondência da sua força, que vai ser 86. Depois, idade 23, força 88, assim sucessivamente vocês vão ter aquilo que é a massa de todos os pontos que eu falei anteriormente. Fazendo isso, a gente vai ter esse diagrama. Vai ser conhecido como diagrama de dispersão. O que isso quer dizer? Um determinado indivíduo tem 23 unidades de força e 70 e tal, aliás, tem 23 anos e tem 70 e tal, a correspondência é essa. Ok? Tem 23 anos e tem essa intensidade da força. O outro tem uma idade mais ou menos aqui e tem essa intensidade da força. O outro tem uma idade de 23 e tem essa intensidade da força. O outro tem uma idade aproximadamente de 24 ou 25 e tem essa intensidade da força. E assim sucessivamente. Vocês vão fazer para todos os pontos. Então, como podem observar, à medida em que o x aumenta, o y vai decrescendo. Isto é, temos esse ponto, eu vou aumentar, à medida em que a idade vai aumentando, até 60 anos, a intensidade da força está muito baixa. 65, por exemplo, a intensidade, ou 60 e alguma coisa, a intensidade da força reduziu. Comparando com esses indivíduos que têm uma faixa que a faixa etária varia de aproximadamente 20 a 40, que tem uma intensidade da força muito elevada, ok? A intensidade da força é muito elevada.
Mas, de 40 para lá, à medida em que a idade vai aumentando, essa intensidade da força tende a reduzir. Isso é natural, ok? Isso é natural. Porque o ser humano, ele começa desde um dia de idade, vai aumentando, à medida em que o tempo aumenta, a sua intensidade da força vai aumentar. Mas chega num determinado ponto, onde a intensidade vai tender a decrescer, ok? A intensidade da força vai reduzir, por causa da idade. Ok? Mas, como nós pegamos esses dados, nós não pegamos a outra parte de 0 até 20 anos, nós pegamos simplesmente a partir de 23 para lá. Então, esse é o comportamento daquilo que é a influência de uma variável noutra. Okay? Enquanto uma variável aumenta, a outra tende a reduzir. E como é que podemos conseguir medir a intensidade dessa relação existente entre essas duas variáveis? De forma gráfica, naturalmente, analisando aqui, observe que os pontos estão muito espaçados, tem muito espaço aqui. Então, a associação existente aqui, existe uma associação, naturalmente, em que uma aumenta, outra reduz, mas a intensidade não é tão grande assim, porque os pontos estão de forma aleatória, a distância entre um ponto em relação ao outro é muito grande. Ok? Já, de forma geral, uma análise mais sofisticada, a gente pode dizer que o grau de correlação ou a intensidade de correlação é considerada linear se a distribuição desses pontos apresentar essa tendência. Ok? Primeiro, sempre que os pontos for apresentar essa tendência crescente ou decrescente, mas de tal forma que sugira, okay, uma reta de regressão, uma forma linear da distribuição desses pontos, a gente diz que a relação ou a correlação existente é linear. Okay? Linear porque os pontos eles têm essa sugestão de uma linha, que sugerem uma linha reta entre os pontos. Se eu tivesse uma massa de ponto que vinha aqui, por exemplo, cresceu, depois decrescia, aí naturalmente não seria uma linha reta, okay? Seria uma parábola. Mas para esse caso, assim como para o outro caso, apesar dos dados estarem muito dispersos, sugere naturalmente uma única linha. A gente não pode analisar basicamente esse ponto e assumir que aqui tem uma parábola, não necessariamente. Okay? Nós podemos traçar uma linha aqui, mas naturalmente os pontos estariam um pouco mais afastados da linha. Ok? Então, a correlação é considerada linear positiva se valores crescentes, primeiro linear, por causa da distribuição de pontos, como disse. Então, positiva se valores crescentes de y estiverem associados a valores crescentes de x. Isto é, enquanto o x aumenta, o y também aumenta, que é basicamente o que está acontecendo aqui. Você vai aumentando o x, começa daqui, vai aumentando o x, o y também vai seguir o mesmo comportamento. Então, a gente vai ter uma linha crescente aqui. Ok? O mesmo acontece com outro ponto. Naturalmente, a intensidade de associação entre o gráfico A e o gráfico B é totalmente diferente. Aqui nós temos uma associação forte, ok? Porque os pontos eles estão todos juntos, mas o gráfico em B, os pontos estão juntos, mas estão bem mais compactos. Ok? Então existe uma forte combinação. Ou seja, o X consegue se entender melhor com Y, né, no gráfico em B, do que no gráfico em A. Okay? Mas, em ambos os casos, nós temos uma associação, uma correlação linear e positiva. Linear por causa do comportamento, positiva por ser crescente. Ok? Ou seja, X aumenta, Y aumenta, ou, analisando de outra forma, começando daqui, o Y vai decrescendo, o X também daqui para cá vai decrescer. Então, as duas variáveis elas devem caminhar na mesma direção. Uma aumenta, outra aumenta, uma decresce, outra decresce também. Então, se isso acontecer, temos uma correlação crescente, ok? Linear crescente. Mas, se uma variável cresce e outra decresce, aí a correlação vai ser outra. Eu vou apresentar mais adiante. Ok, nós temos correlação forte, positiva forte. Positiva, porque a linha é linear crescente. Temos forte, muito forte. Mas, quando a gente tem um gráfico desse tipo, onde todos os pontos estão na mesma linha, se a gente pudesse traçar uma linha, vocês iam ver que íamos conseguir cobrir todos os pontos.
E então, essa correlação ela é dita ser linear, porque é uma linha reta, positiva, porque é crescente, perfeita, porque todos os pontos vão estar na reta. Okay? O termo correlação perfeita significa que todos os pontos estão dentro da linha. Okay? Por outro lado, no caso em que existe uma discordância entre o comportamento das variáveis, isto é, uma aumenta, outra decresce, então a correlação ela é dita ser linear, okay? E decrescente. Okay? Nós temos aqui uma correlação linear positiva, aqui temos uma correlação linear negativa ou decrescente, porque os pontos, o x, à medida em que o x vai aumentar, o que, é que vai acontecer com o y? X é pequeno, y maior. À medida em que você aumenta o x, o y vai caindo. Ok? O mesmo acontece analisando aqui. À medida que o x vai aumentar, por exemplo, x pequeno, y maior. Desculpa, y pequeno, até esse ponto, o x é maior. À medida que você vai aumentando o y, o x vai decrescendo. Isto é, não existe uma coordenação entre essas duas variáveis. Uma aumenta, outra decresce. Uma decresce, outra aumenta. E vice-versa. Então, quando isso acontece, significa que a gente tem uma correlação linear, que tem uma tendência ao comportamento de linha, negativa, ok? Negativa por causa do comportamento, ok? Se a gente traçar uma reta de regressão aqui, que é um tópico que eu vou apresentar mais adiante, vocês já devem ver que o coeficiente da reta vai ser negativo. Isto é, aquela abordagem que vocês viram no ensino médio, reta crescente, reta decrescente, então é praticamente isso. Okay? Isso ocorre quando não há uma combinação, não há uma concordância entre o comportamento das duas variáveis. Temos uma correlação moderada, ou aliás, correlação negativa forte. Temos correlação negativa muito forte, porque os pontos estão um pouco mais compactos. E temos, no gráfico F, temos uma correlação negativa perfeita. Perfeita porque todos os pontos... Imagine que se eu traçar uma reta, essa reta vai pegar alguns pontos apenas. Vão existir outros pontos que vão estar fora da reta. Mas é forte, porque os dados estão bem mais compactos comparando com o gráfico em D. Já aqui não. No gráfico em F, você traça uma reta, você vai ver que todos os pontos vão estar dentro da reta. Ok? Então, a correlação ela é perfeita. Por quê? Porque não deixou escapar nenhum ponto. Ok? Negativa e perfeita. Ok? Mas temos algumas situações em que não existe nenhuma associação entre essas duas variáveis. Ok? Um exemplo concreto. Por exemplo, se eu dissesse... queremos avaliar aquilo que é o aproveitamento ou o desempenho de um determinado estudante na disciplina de estatística e em função daquilo que é em função do número de vezes que choveu em BH. Isto é, eu tenho uma variável que é o desempenho do estudante na disciplina de estatística, a outra variável é que é o índice pluviométrico, por exemplo, a intensidade de chuva em BH. Será que existe uma associação entre essas duas variáveis? Naturalmente, logo a priori, a gente pressupõe que não existe nenhuma associação. Okay? Entre o seu desempenho e a intensidade de chuva em BH, porque a intensidade de chuva, isso de alguma forma não pode influenciar fortemente naquilo que deve ser o seu desempenho. A gente pressupõe que não haja nenhuma associação. Então, quando isso acontece, nós temos um gráfico dessa natureza, em que os pontos estão espalhados de forma aleatória. Você não consegue ver nenhum padrão desses pontos, não consegue ver nenhuma tendência. Será que esses pontos estão a decrescer? Será que enquanto o x aumenta, o y decresce? Será que enquanto o x decresce, o y aumenta? A gente não consegue analisar, a gente não consegue ver esse padrão nesse tipo de gráfico. Então, quando isso acontece, a gente diz que não existe nenhuma ou ausência total de correlação. Não existe nenhuma influência do x no y. Ok? Então, sempre que os dados estiverem assim, é porque significa ausência de correlação. E como é que vamos conseguir medir a intensidade dessa associação, ou a intensidade dessa correlação entre as variáveis? O coeficiente de correlação de Pearson, eu acho que vocês já ouviram falar do Pearson, esse é o terceiro coeficiente que a gente vê. Começamos no coeficiente de variação, para analisar a variabilidade de um conjunto de dados, usamos a medida do Pearson.
Coeficiente de assimetria, para analisar se um gráfico é simétrico ou um conjunto de dados apresenta uma distribuição simétrica ou não. Usamos o coeficiente de assimetria de Pearson. E agora vamos usar o coeficiente de correlação de Pearson, ok? No contexto de uma análise bidimensional. Então, o coeficiente de correlação de Pearson praticamente é a medida de correlação mais conhecida na literatura, e ela visa mensurar o grau de associação para duas variáveis com escala de medição, para duas variáveis, ok, de natureza quantitativa. Atenção, para duas variáveis de natureza quantitativa, ok? Então, eu aqui acabei colocando mensurada na escala intervalar ou rácio, ok? Rácio acaba incluindo a outra parte, mas de forma geral podemos assumir que o coeficiente de Pearson ele pode ser usado para analisar aquilo que é a correlação entre duas variáveis quantitativas, sejam elas quantitativas discretas ou contínuas, desde que sejam quantitativas, ok? E de tal forma, aliás, da mesma forma que a gente fez no caso da variância, onde nós tínhamos o parâmetro populacional e amostral, o coeficiente de correlação de Pearson também, nós temos uma abordagem no contexto populacional e temos uma outra abordagem no contexto amostral. No contexto populacional, o coeficiente de correlação de Pearson, a gente tem essa representação, o ρ. Okay? Que é a correlação entre x e y na população. No contexto amostral, nós vamos usar o R para estimar o ρ. Como na prática a gente não vai conseguir acessar todos esses valores de x e y nessa população, nós vamos coletar uma amostra e com base nessa vamos trabalhar com essa amostra para obter aquilo que é o grau de associação entre duas variáveis x e y que foram coletadas daquela população. Okay? Isto é, vamos usar o R para estimar o ρ. Ok? E como é que vamos calcular o R? O R tem essa fórmula, vamos calcular usando essa fórmula. O coeficiente de correlação de Pearson para x e y vai ser dado por essa soma, isto é, você tem dois conjuntos de dados x e y, vai fazer essa diferença, xi menos x bar. Naturalmente, primeiro tem que calcular a média aritmética, vocês sabem muito bem como fazer isso. Então, aí você faz, para o primeiro indivíduo, você vai pegar aquilo que é a sua pontuação média, a pontuação do estudante, menos a média de todas as pontuações de todos os estudantes, ao mesmo tempo multiplica por esse fator, ok? Então, usando essa expressão, nós vamos ter essa quantidade. O numerador, na verdade, é a covariância, ok? De x e y, mas tem algum porém aqui. Para essa quantidade ser covariância, você vai ter que dividir isso por n menos 1, ok? Da mesma forma, tem a raiz, vai dividir pela raiz quadrada desses fatores, que praticamente, como você pode ver, se você divide aqui, esse primeiro fator por n menos 1, o segundo também por n menos 1, você vai ter nada mais, nada menos do que o desvio padrão do x e o desvio padrão de y, porque eu estou a colocar aqui a raiz quadrada. Ok? Mas tem uma forma mais simples, ok? Vocês sabem muito bem que eu não gosto muito de usar fórmulas difíceis que levam muito tempo para calcular. Eu gosto de facilitar ou de simplificar as expressões. Então, a gente pode calcular o coeficiente de correlação de Pearson usando essa expressão. Ok? É só fazer esse produto dos termos cruzados, ou seja, para cada indivíduo, você vai pegar o valor de x, multiplicar com o valor de y para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, até para o enésimo indivíduo. Depois vai calcular a média de x e a média do y e vai fazer essa subtração. Pega essa soma menos n vezes x bar vezes y bar. Depois vai dividir por esse fator. Calcule a soma de x ao quadrado, y ao quadrado. Aqui você já tem a média. Pega esse x e eleva ao quadrado. Então faz essa diferença menos n vezes x bar ao quadrado. Multiplica tudo isso pela soma de y quadrado menos n vezes o y quadrado. Então, feito isso, você vai ter um determinado valor aqui. E esse valor, ele deve variar entre menos 1 até 1, positivo. Isto é, o coeficiente de correlação, ele está entre menos 1 até 1. Se você tiver um conjunto de dados e calcular o coeficiente de correlação e encontrar um valor fora desse intervalo, alguma coisa está errada. Com 100% de certeza que você cometeu algum erro. Porque o coeficiente de correlação
deve estar entre menos 1 até 1, positivo. Menos 1 negativo até 1 positivo. Quando é que vai ser menos 1? Primeiro, sempre que o coeficiente de correlação assumir esses extremos for igual a mais ou menos 1, ou seja, sempre que o coeficiente de correlação for 1 negativo ou 1 positivo, que é mais ou menos isso, significa que existe uma associação perfeita, ok? Sempre que o RXY for igual a mais ou menos 1, significa que existe uma associação perfeita. Quando é que isso acontece? Acontece quando eu tenho essa situação. Esse gráfico aqui, se você pegar esse conjunto de dados, calcular o coeficiente de correlação, você vai ver que a correlação aqui vai ser perfeita, vai ser menos 1. Menos 1 por causa do comportamento negativo, está a decrescer. Já aqui você vai ter uma correlação perfeita, mas como é positiva, a curva é crescente, ou a reta é crescente, então o coeficiente de correlação vai ser mais 1. Ok? Então, o que é que isso quer dizer? O coeficiente de correlação aqui vai ser, para esse caso, vai ser perfeito. Ok? A associação é perfeita no sentido positiva, ou seja, positivamente perfeita, se o RXY for igual a 1, ok? Tem esse comportamento crescente, a reta, e negativamente, perfeita negativamente se o R de XY for igual a menos 1. Ok? Então, de tal forma que se o coeficiente for mais ou menos 1, a associação é perfeita. Por outro lado, se o RXY for igual a 0, significa ausência de correlação. Isto é, as variáveis x e y não existe associação entre elas. Não existe influência do x no y. É isso que quer dizer se o Rx for igual a 0. Ok? Esse coeficiente, ela de alguma forma, primeiro, é uma medida dimensional, no sentido de que não é afetada pela escala de medição das variáveis. Atenção, não é afetada pela escala de medição. Ok? Primeiro, segundo, não é afetada pela escolha de x e y, isto é, se você coloca o x no lugar de y ou vice-versa, o coeficiente de correlação não vai ser afetado. Outra propriedade é que esse coeficiente de correlação ele é sensível a observações atípicas. Isto é, o coeficiente de correlação ela depende da média. E nós vimos muito bem, depende da média e do desvio padrão. E nós vimos muito bem que tanto a média quanto o desvio padrão são medidas fortemente afetadas por observações atípicas. Okay? Então, naturalmente, o coeficiente de correlação ele acaba puxando, acaba herdando essa característica da média e do desvio padrão e acaba sendo uma medida que é fortemente afetada ou influenciada por observações atípicas. Nisso, mais adiante, no próximo tópico, nós vamos falar de uma outra medida de associação que basicamente consegue contornar esse problema ou essa influência dos termos atípicos. Quanto à classificação, eu vou usar em termos do módulo. Okay? Vocês sabem muito bem que módulo do número negativo, aliás, módulo de qualquer número vai ser sempre um número negativo. Então, significa, se o módulo do R estiver entre 0 a 0.4, nós temos uma correlação fraca. Isto é, a correlação pode ser fraca, mas no sentido negativo ou no sentido positivo. Okay? Por exemplo, se o R for igual a menos 0.30, significa que nós temos uma correlação negativa e fraca. Se o R for igual a 0.39 ou 0.15, por exemplo, nós temos uma correlação negativa e fraca. Então, a análise ou a interpretação aqui é de forma geral, independentemente se o coeficiente de correlação é positivo ou negativo. Então, se o módulo do R estiver entre 0.4, incluindo, porque 0.4 não faz parte aqui, até 0.7, nós temos uma correlação moderada, ok? E observem que aqui o zero não faz parte, porque se o coeficiente de correlação for 0, significa ausência de correlação. Okay? Então não vai ser vaga, vai ser simplesmente ausência. Por outro lado, se o módulo do Rx e y, o coeficiente de correlação, estiver entre 0.7, aqui não faz parte, vai fazer parte aqui, até 1, mas 1 não faz parte, nós temos uma correlação muito forte. Essa correlação pode ser negativa, por exemplo, um R de menos 0.8 significa que existe uma correlação negativa e muito forte. Um R de 0.8 significa que existe uma correlação positiva e muito forte. Okay? Essa análise aqui, essa interpretação é geral. Se o módulo de R for igual a 1,
Isto é, você aplica módulo aqui, ao invés de ter mais ou menos, o menos vai sumir, vai ser simplesmente 1. Significa correlação perfeita. Ok? Agora, vamos pegar aqueles dados. Eu não sei se são os mesmos dados, mas creio que não são os mesmos. Mas vocês podem pegar como exemplo esses dados para calcular o coeficiente de correlação e verem qual vai ser o resultado. Para já, eu vou pegar um outro conjunto de dados, que é esse conjunto. Considera os dados apresentados na tabela abaixo, e esses dados representam a taxa média de natalidade, X, e a mortalidade, a taxa de mortalidade, Y, por 1000 habitantes em um determinado quinquênio. Esses são valores tanto da Inglaterra e no país de Gales. E com base nesses dados, a primeira coisa que eu fiz foi calcular a média da taxa de natalidade e a média de mortalidade, que é o Y. O segundo passo, em função daquilo que é a fórmula que eu tenho interesse em usar, eu tenho interesse em usar essa fórmula, ok? Que não vai me dar muito trabalho. E essa fórmula pressupõe que eu tenho que calcular essa soma dos valores cruzados, x e y, tenho que calcular a média de x e a média de y, e tenho que calcular os termos quadráticos para x e para y. Feito isso, eu já tenho os valores observados, já calculei as médias, vou calcular o valor de x quadrado, o y quadrado, e vou calcular o produto cruzado, x e y. Ok? Este vezes este, este vezes este, este vezes este vezes outro, assim sucessivamente. E o termo quadrático, vocês sabem que é simples, é só pegar 35 ao quadrado, já tem esse valor, 33,5 ao quadrado tem esse valor, e assim sucessivamente. Vai fazer isso para x e y. Então, nós vamos pegar praticamente as somas. Nós vamos pegar essas somas aqui para compor a minha fórmula. Ok? Eu vou usar essa expressão, que é a mais simplificada, onde o x e y vai ser a soma de x e y. A soma de x e y dá esse valor, que é 4.976,14. Que é esse valor, 4.976,14. Menos o n, ok? O n é o tamanho da amostra. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 observações. Então, 11 observações. Multiplica pela média do x. Média do x dá 26,8 vezes a média do y. Ok? Média do y, que é 16,291. E vai dividir por essa quantidade. Raiz quadrada, a soma do x quadrado, que é essa quantidade, menos o n, que é 11, vezes o x bar ao quadrado. Multiplica pela soma quadrática do y, que dá 3.008,38, que é essa quantidade, menos o n, que é 11, vezes a média do y ao quadrado. Então, o que você vai fazer? Primeiro, resolva o numerador. Faça aqui o numerador para você ver quanto é que vai ser. Ok? E depois, calcule o valor do denominador, aplicando a raiz quadrada naturalmente. Você vai resolver tudo isso que está dentro da raiz quadrada, vai ter uma quantidade, aplique a raiz, e depois vai fazer essa divisão do valor do numerador pelo o valor que você obteve no denominador. Então, fazendo isso, você vai ter esse coeficiente. Eu não cheguei a calcular aqui. Não cheguei a fazer o segundo passo, que é resolver o numerador e o denominador. Mas se você colocar na calculadora, atenção, façam isso separadamente. Se você colocar toda essa expressão na calculadora, é muito fácil você cometer algum erro. Primeiro, calcule o numerador, faça esse valor menos, calcule essa parte daqui. Depois, resolva primeiro essa primeira parcela, vezes, depois resolva a segunda parcela, e no segundo passo você vai multiplicar tudo isso, e já tem o valor do numerador, e isso de alguma forma acaba simplificando. Então, o sinal que você obtiver aqui no numerador vai ser basicamente o mesmo sinal do seu coeficiente. Se o valor dessa diferença aqui for negativa, significa que o coeficiente de correlação é negativo. Se o valor for positiva, significa que o coeficiente de correlação ele é positivo. Ok?
Por quê? Porque eu sei que o denominador, o sinal sempre vai ser positivo. Porque a gente está a usar o desvio padrão. O desvio padrão é sempre positivo. Ok? Então, eu espero que tenha ficado a dica. O coeficiente de correlação tem esse valor. Analisando aquilo que é a nossa classificação, ele cai dentro desse intervalo. Ok? Então, significa que existe uma associação positiva, porque ele é maior que zero. Existe uma associação positiva e muito forte entre as taxas médias de natalidade e os níveis de natalidade para aqueles países. Ok? E como é que a gente verifica isso? Você já tem esse coeficiente com sinal positivo. Uma forma de você verificar a veracidade disso é fazendo o gráfico de dispersão. Observem que o gráfico de dispersão, ele mostra que à medida em que o x aumenta, o y vai aumentar. Isto é, existe uma correlação positiva. Primeiro, linear, okay? Porque os pontos seguem um comportamento de uma linha reta. Positiva, porque é crescente. Ok? Então, mais uma vez, a gente chegou à conclusão que a associação entre x e y é positiva e muito forte. Muito forte porque os pontos não estão muito separados, não estão muito dispersos entre si. O outro exemplo, vamos usar o primeiro exemplo, os dados desse exemplo aqui. Ok? Já calculamos a média, deu esse valor, a média do x e a média do y. Temos esses valores observados, vamos calcular o xi quadrado, que é 30 ao quadrado, 23 ao quadrado, e assim sucessivamente. Temos essa soma. O y, vamos fazer a mesma coisa. O y ao quadrado, 86 ao quadrado dá esse valor, 88 ao quadrado dá esse valor. Vamos calcular essa soma. Okay? O produto cruzado tem esse valor. Ok? Vamos somar tudo isso e vamos aplicar a fórmula. Aplicando a fórmula, nós temos isso. Pega a soma do x e y menos o n 15 vezes, ok? Vamos ter 15 vezes a média do x e multiplicado pela média do y, média de x vezes a média de y. Vamos dividir pela soma de x quadrado, menos menos n vezes, o n é 15, a média do x ao quadrado, vezes essa parte, que é a soma do y ao quadrado, menos o 15 vezes a média do y ao quadrado. Mais uma vez, se você for a fazer essa conta daqui, você vai encontrar um número negativo, que vai refletir esse sinal aqui. Resolva primeiro essa parcela, o resultado desse primeiro parênteses. Depois, resolva o resultado do segundo parênteses. O passo seguinte, multiplique o resultado que você obteve em um desses dois parênteses. Tire a raiz quadrada e faça a divisão do resultado que você obteve no numerador pelo denominador total. Atenção, essa quantidade, o resultado que você vai ter para cada um desses parênteses, aqui no denominador, sempre deve ser positivo. Porque se você encontrar um valor negativo, aqui ou no outro parênteses, você não vai conseguir extrair a raiz quadrada. Ok? Porque em termos da reta real, não vai ter solução. Então, e se isso acontecer é porque tem algum erro nas suas contas. Tem que refazer. Então, a coisa engraçada desse coeficiente é isso, é que se você cometer algum erro, você vai conseguir ver logo a priori. E como vocês puderam ver, nós temos uma correlação negativa e moderada. Vamos ver como é que é a nossa classificação. A nossa classificação é, se o coeficiente estiver entre 0.4 a 0.7, a correlação é moderada. Então, para esses dados, a correlação é negativa, porque temos o sinal menos, e moderada. Ok? Naturalmente, como vocês puderam observar, negativa por causa do comportamento dos pontos. Ok? Moderada por causa dos espaçamentos. Os dados estão muito aleatórios. Ok? Então, a associação existente não é muito forte assim. Ok? Então, essa primeira parte da aula eu vou terminar aqui, mas depois eu vou dar continuidade numa outra medida. Ok?